Olá, pessoal. Tudo bem? Então, nas unidades 1, 2 e 3, nós estudamos sobre a origem da escrita nas línguas orais e também nas línguas de sinais. Tivemos também uma introdução prática da escrita de sinais, em que vocês puderam entender um pouco como se dá essa escrita. E hoje, nós estudaremos também algo muito importante, que é a aprendizagem da escrita pela criança surda. Porque quando pensamos em uma escrita de sinais, com certeza o foco maior é imaginar como a utilização dessa escrita iria repercutir na alfabetização e letramento dessa criança surda. Como poderia contribuir no desenvolvimento da linguagem. Como nós já mencionamos anteriormente, a escrita de sinais ainda não é tão difundida aqui no Brasil e, oficialmente, ainda não tem um espaço no meio regular de ensino. O principal trabalho conhecido até então são pesquisas feitas sobre a escrita de sinais e sua aquisição pela criança surda. Foram desenvolvidas pela doutora surda Mariane Stuff, em 1996, em parceria com vários outros pesquisadores da PUC Rio Grande do Sul. Essa é a Mariane e este aqui é o sinal dela em escrita de sinais. Ela desenvolveu pesquisas com crianças surdas brasileiras e também francesas de diferentes idades. Pois bem, as línguas são representações simbólicas, quer seja língua oral ou uma língua de sinais, assim como suas escritas. Elas se constituem historicamente ao longo da evolução dos povos, como construções coletivas que resultam em sistemas de representação. Ou seja, a língua é um instrumento de comunicação, sendo composta por regras gramaticais que possibilitam que determinado grupo de falantes consiga produzir enunciados que lhes permitam comunicar-se e compreender-se. E para entender esse processo de aquisição do conhecimento pela criança surda, foi necessário que a Mariane buscasse o olhar de alguns teóricos sobre como se dá a construção desse mundo simbólico pelo indivíduo. A aquisição, dessa função semiótica. E para isso, ela fundamenta sua pesquisa principalmente nos resultados encontrados por Piaget, no que diz respeito a como surge o conhecimento, e a outra autora será a Emília Ferreiro, que também baseada nas pesquisas feitas por Piaget, ela elenca também algumas etapas que precisam ser vencidas pela criança no desenvolvimento da leitura e escrita. Então, vamos conhecer agora um pouco do que esses autores falam sobre como acontece o desenvolvimento e também esse processo de alfabetização pela criança? Então, Piaget é um psicólogo clínico experimental. E o que quer dizer isso? Que as análises de Piaget são análises realizadas com bases em pesquisas diretamente sobre o indivíduo, principalmente crianças. Piaget fazia pesquisas com crianças e várias dessas pesquisas foram feitas, inclusive, com seus próprios filhos. Em que consistia principalmente esses estudos realizados por Piaget? A base do pensamento de Piaget, dos seus estudos, das suas pesquisas, está no desenvolvimento cognitivo do sujeito. Vamos pensar como que nós aprendemos as coisas, como nós desenvolvemos nossa capacidade de pensar. Como nós desenvolvemos a nossa lógica de raciocínio. Esse é o grande foco dos estudos realizados por Piaget. E algo muito interessante em suas pesquisas e que que para que ele chegasse a essas respostas nessa epistemologia genética, Piaget não achava suficiente pegar um indivíduo em determinado momento histórico de sua vida
e fazer uma série de perguntas para essa pessoa. Tentar resgatar dela a personalidade, as características. Para compreender o indivíduo, Piaget entendia que deveria ser analisado o que, então? Ele entendia que deveria ser analisado o fator social. O espaço em que essa pessoa vive é fundamental. Na verdade, esse espaço social que faz com que o brasileiro seja brasileiro, o europeu seja europeu, o nordestino seja nordestino, e que esse sujeito surdo tenha uma identidade surda. Esse meio em que a criança está inserida, esse espaço social que eu tenho, trará diferenças culturais, de símbolo, de identidade, e as pessoas se moldam a isso. Então, por exemplo, é óbvio que se eu comparar uma criança que está crescendo em um ambiente violento, aquela violência toda passa a ser vista como normal. E essa criança irá relativizar aquela violência toda que para outras pessoas, que outras pessoas podem achar absurdo. Esse espaço social é o que nós chamamos também de contexto social. Se eu quero conhecer o indivíduo, eu preciso analisar o contexto ou o espaço social que ele vive. Há também o desenvolvimento intelectual. Como ocorre esse desenvolvimento? Através de dois fatores principais, que são a sociedade e do indivíduo. A sociedade fornece os símbolos culturais e vários instrumentos de conhecimentos, e o indivíduo, pelo esforço de pensar, na predisposição de aprender, de melhorar, de evoluir enquanto ser humano, enquanto sujeito. Outro ponto é a questão da inteligência. Ela é adquirida a partir da linguagem. E o reconhecimento da linguagem que vai nos proporcionar a inteligência. O que quer dizer isso? É esse acesso ao mundo simbólico que vai proporcionar a inteligência ao indivíduo. Então, nós temos aqui algumas disposições preliminares para conseguirmos entender um pouquinho sobre as teorias de Piaget, a forma como ele vê o indivíduo, ou seja, o ser humano está integrado na sociedade, ele está absorvendo cultura, socialização, linguagem, e é isso que promove o seu desenvolvimento. Mas, se formos pensar no processo de desenvolvimento já desde criança, o indivíduo passa por estágios de desenvolvimento. E para cada estágio, ele irá apresentar determinada característica. Piaget organizou em 4 os estágios do desenvolvimento. E são esses 4, esses estágios. Estágio sensório-motor, estágio pré-operatório, estágio operatório concreto e o 4º, o estágio operatório formal. Vamos entender um pouquinho agora sobre cada um desses estágios? Esse estágio vai ser chamado por Piaget de estágio sensório-motor. Então, quando ele surge, quando esse estágio irá surgir? Ele surge no nascimento. Já ao nascer, a criança já está vivendo esse período sensório-motor. E ele vai até a aquisição da linguagem. O que nós temos de importante aqui? A partir de seus estudos, Piaget afirma que já nesse momento a criança tem inteligência.
A visão que ela tem de mundo é diferente do adulto, mas ela já apresenta inteligência, ela tem inteligência. Porque a inteligência é adquirida a partir dos processos de adaptação, assimilação, adaptação e acomodação. O que seria isso? É a capacidade do sujeito de reorganizar os conhecimentos, de reinventar o seu espaço na medida em que são ofertados para ele novos desafios. Então, à medida que surgem novos desafios, esse sujeito tem a capacidade de reorganizar e reinventar todos os conhecimentos que lhe são apresentados. Então, nesse período, qual é a inteligência da criança? Qual é a inteligência apresentada pela criança? É a motora. Ela já tem a capacidade de assimilar ações ou situações que dizem respeito a essa motricidade. Ela tem a capacidade de assimilar os movimentos, por exemplo, de querer sair de determinado ponto que ela está no chão até um outro ponto. Ela cria algum mecanismo para fazer isso. No caso, o que ela vai fazer? Ela irá engatinhar. Esse é o mecanismo que ela usa para essa intenção de chegar até o outro ponto da sala. E muitas vezes ela consegue empurrar as coisas, pegar um objeto. Então, nesse momento, ela apresenta essa inteligência motora. E quais as ações ou capacidades encontramos nesse período? Temos 4 detectadas por Piaget. Temos as coordenações sensoriais e motoras, que podemos chamar também de reflexos. O que mais que a criança traz em sua bagagem que leva a tomar essas ações? Temos aqui também os mecanismos hereditários. A criança também, em muitos momentos, ela age pelos seus instintos. E o quarto são as primeiras emoções. Piaget observou que certos instintos e reflexos deixam de funcionar normalmente por falta de um meio apropriado. De um meio apropriado em um determinado momento. Por exemplo, no caso dos bebês, podemos observar aquele início dos balbúcios, esses balbúcios iniciais, que são comuns a todos os bebês. Já o que ocorre com essa criança surda? Ao invés desses balbúcios evoluírem para a fala, eles acabam desaparecendo por falta do estímulo auditivo, que seria proporcionado pelo meio. O que nós percebemos? O contato com o meio não tem por resultado apenas desenvolver reflexos, mas também coordená-los, produzindo uma aprendizagem em função da interação com o meio. Assim, a criança adapta sua conduta aos diferentes objetos que lhe são apresentados. O que foi possível, então, nós percebemos aqui? É como se Piaget dissesse assim: as primeiras capacidades de assimilar, acomodar e se adaptar é relativo ao movimento e à sensibilidade. Por isso, ele chama de período sensório-motor, em que as ações são determinadas pelos reflexos, pelos mecanismos hereditários, pelos instintos e também pelas primeiras emoções.
Para entendermos melhor o próximo estágio do desenvolvimento, é importante conhecermos alguns conceitos que são tratados na teoria de Piaget. Por exemplo, o que é semiótica? Semiótica é a ciência dos signos, ou a ciência geral de todas as linguagens. Sabendo que a linguagem é a capacidade do homem em comunicar, podemos nos comunicar através da língua que falamos, de imagens, de gestos, de sons musicais, do tato, gráficos, olfato, dentre outros. Então, a semiótica é a ciência que estuda todos os meios pela qual o homem se comunica, sendo eles verbais ou não. O que seria essa função semiótica ou função simbólica? E o porquê da sua importância? A semiótica é uma ciência que ajuda a ler o mundo, porque ela nos faz compreender a realidade à nossa volta a partir de todas as formas de comunicação. E o signo? Qual a sua importância e relação com a semiótica? O signo é considerado a essência da linguagem e também da própria semiótica, porque é tudo que nos faz lembrar de algo e é perceptível aos nossos sentidos. Então, o signo tem como função representar ou substituir algo ou algum objeto. Então, vamos tentar ser mais claro. Podemos dar o exemplo da fotografia, que pode ser considerada como um signo, pois normalmente representa de forma fiel o objeto a ser representado. E o símbolo, o que seria? O símbolo é uma representação, mas não uma reprodução. Enquanto uma reprodução implica igualdade, o símbolo é capaz de evocar a concepção do objeto que ele representa, devido, por exemplo, a características em comum, como é o caso da aliança, que simboliza o casamento, que é símbolo do casamento, ou dos pratos de uma balança, que traz por ideia justiça. A história do símbolo comprova que qualquer coisa pode adquirir valores simbólicos, seja ela natural, por exemplo, pedras, animais, flores, fogo, rios, raios e vários outros fenômenos naturais da natureza. Ou o símbolo também ele pode ser abstrato, trazendo a ideia de número, formas geométricas. Desse modo, através dos símbolos, objetos comuns adquirem ilimitáveis novos significados. Um simples pedaço de pano, por exemplo, ao ser erguido até o topo de um mastro, refere-se à ideia de pátria. Podemos perceber que a semiótica pode ser facilmente compreendida quando verificamos a realidade à nossa volta e vemos que a semiótica está em todos os lugares. Voltando aos estágios do desenvolvimento. Após o estágio sensório-motor, Piaget denomina o segundo como pré-operatório, que se dá quando surge a função simbólica e ocorre de 2 a 7 anos. Nesse período, temos algo que é fundamental na vida da criança, que é a linguagem. Esse domínio da linguagem, ele tem início nesse período, mas não quer dizer que ele irá se concretizar aqui. Ela passa a ter a capacidade de representação por meio de símbolos. Essa representação do mundo por meio de símbolos, a própria linguagem, o alfabeto, eles são símbolos que representam uma realidade. E a criança começa a absorver e compreender esses símbolos.
Esse período pré-operacional é marcado também pelo egocentrismo. O que quer dizer isso? Que é aquela fase que a criança tem uma dificuldade enorme de aceitar o ponto de vista do outro. Ela só quer fazer o que ela deseja. Então, podemos perceber que a aquisição da linguagem leva a uma mudança de comportamento. No primeiro estágio, ela não tinha consciência também dessa noção de espaço, de reconhecimento enquanto sujeito. Agora, a criança já consegue diferenciar o sujeito, ela mesma, ela própria, do objeto, o mundo que a rodeia. Algo muito interessante também nessa fase é que a criança é capaz de relatar as ações passadas e antecipar ações futuras. Quer dizer que a criança agora está diante de ações mais lógicas e melhor organizadas, porque a linguagem permite isso. Acaba sendo um instrumento mediador da relação da criança com o mundo. Grosso modo, quando pensamos em aquisição da linguagem, já nos vem à mente o ouvido e a voz, porque assim percebemos com as crianças ouvintes. Em seu desenvolvimento, através da audição, ela começa a se interessar pelo que os seus pais estão falando, e ela busca mecanismos de tentar reproduzir essa fala, através dos reflexos, de balbúcios, e evoluindo para a fala. E já no caso dos surdos, principalmente os filhos de pais ouvintes, esse processo não terá evolução. O ideal seria, ao invés dos sons, a percepção visual desde a mais tenra idade. Ou seja, a produção manual, esse input visual é importantíssimo para etapas do desenvolvimento da linguagem pelo surdo. Inclusive pelo fato da língua de sinais se tratar de uma língua espaço-visual. Por isso, é de suma importância esse diagnóstico da surdez o mais cedo possível. Nesse período também, nesse estágio pré-operatório, é considerado também das funções simbólicas. E há 3 manifestações básicas que podemos identificar. A imitação diferida, quando a criança imita algum objeto ou pessoa com o próprio corpo, e nós percebemos isso, que é muito comum, principalmente elas buscarem a imitação do pai ou da mãe. Nós temos também aqui o jogo simbólico, quando a criança, né, ela está naquele momento no mundo, faz de conta, e ela faz de conta e vivencia uma determinada situação. E uma das outras manifestações básicas que podemos identificar nesse estágio é a fala, né, que é a manifestação mais clara da função simbólica. É aquela conhecida fase dos porquês pela criança, que ela quer saber de tudo, que ela tem a necessidade de saber, de buscar, de aprender. Então, ela está o tempo todo questionando, querendo saber, buscando saber de tudo, né? Então, esse é o estágio pré-operatório. Piaget identificou ainda mais 2 estágios da construção do conhecimento, além do sensório-motor e do pré-operatório. O terceiro estágio é o operatório concreto, quando o raciocínio lógico passa a se sobrepor à percepção e à intuição. Esse estágio vai dos 7 aos 11 anos de idade, ou seja, do fim da infância ao início da adolescência. O próprio nome desse estágio define como ele será. Então, é essa capacidade de operar com o concreto. Seria, então, o aumento da capacidade de raciocínio,
da capacidade de reflexão diante do objeto que será experimentado. Para que a compreensão realmente ocorra, é o que no meio educacional costuma se falar, né? Atuar no concreto, né? Atue com o concreto na hora de ensinar a criança. Essas ações operatórias, né, seguem quais princípios? Né? 2 princípios principais, que é da seriação e classificação. A capacidade operatória é a capacidade de manusear as coisas, inclusive de pensar a respeito do objeto manipulado. O que seriam essas seriações e classificações que nós falamos acima? É a capacidade que essa criança adquire de perceber a diferença das coisas e assimilar as diferenças que existem. Um exemplo simples: um cachorro, para uma criança que está nos 2 primeiros estágios que nós apresentamos, será simplesmente um uau. Para ela, todos são iguais. Depois, a criança tem a capacidade de perceber que há raças diferentes, com características diferentes. E isso serve para a seriação e classificação de várias outras coisas, como relações familiares, a representatividade dos papéis familiares. A criança passa a ter noção do que pode levar perigo ou não, dentre várias outras coisas. Tudo isso acaba sendo melhor assimilado pela criança em níveis que vão se tornando progressivamente mais complexos. Essa criança ou pré-adolescente é capaz de organizar as informações em sistemas e conseguir lidar com as várias relações possíveis nesse sistema, de forma reversivelmente. Isto é, indo e vindo, ela está sempre nesse processo de ir e vir. Por isso, esse período permite, é o período também que permite a aquisição da escrita. O 4º estágio é o operatório formal. Nesse estágio, o sujeito pode pensar sem recorrer ao real ou à sua representação. Mas se não existem os objetos, o que existe então? Né? O que essa criança, esse adolescente vai trabalhar nesse período? Então, passa a existir as hipóteses. As abstrações são realizadas diante das hipóteses. E o que vai acontecer então? Aquela capacidade de classificar e seriar vão evoluir para ações de combinação e correlação. Esses níveis de reflexão aqui já representados, eles vão levar também à teoria. Né? Essa criança, ou esse pré-adolescente, ele já tem a capacidade de criar ou ter as suas teorias diante de determinada situação ou diante de algumas situações do mundo. Daí surge a ideia do pensamento crítico. Esses são os estágios do desenvolvimento descritos por Piaget. E lembrando que ele não acredita que o desenvolvimento é inato ao ser humano, mas que para que aconteça, são necessárias relações, as interações sociais. E um dos preceitos de Piaget, um dos preceitos principais de Piaget, é que a socialização deve ser ética. O que isso significa? Né? Respeito à igualdade, respeito à liberdade, aos direitos humanos, à diversidade, seja ela em qualquer nível. Então, nós conhecemos aqui
os 4 estágios do desenvolvimento apresentados por Piaget. Como eu havia falado no início da nossa aula, a Marianne Stuf, para aprofundar os seus estudos quanto à aquisição da escrita pela criança surda, se baseou em 2 principais teóricos, Piaget e Emília Ferreiro. Essa aqui no slide, né, é a Emília Ferreiro, e ela é argentina, nasceu em 1936, ela é psicolinguista, pedagoga, pesquisadora, e algo interessante que o seu doutorado foi acompanhado por Piaget. Uma das suas grandes contribuições no campo educacional foi descobrir como a criança pensa a respeito da escrita e da leitura. Quando essa criança se inicia no processo de alfabetização. Segundo Emília, a escrita pode ser concebida de 2 formas muito diferentes. A primeira, como um código de transcrição gráfica das unidades sonoras, e a segunda, como um sistema de representação da linguagem. Conforme o modo de considerá-las, as consequências pedagógicas mudam drasticamente. Ao considerarmos a escrita como um código de transição que converte as unidades sonoras em unidades gráficas, ou seja, os sons das letras convertem-se em escrita das letras, coloca-se em primeiro plano a discriminação visual e auditiva, como pré-requisito para a alfabetização. Isso acontece porque se acredita que se a criança não tem dificuldade para discriminar entre 2 formas visuais próximas, que são as letras, e ela também não apresenta dificuldade em discriminar entre 2 formas auditivas próximas, que são os sons, e não apresenta nenhuma dificuldade para desenhá-las, não deveria apresentar nenhuma dificuldade para aprender a ler, visto que escrever se trata de uma simples transcrição do som para um código visual. Essa forma de conceber a escrita está inserida na concepção tradicional de alfabetização, cujo modo de se considerar a escrita infantil consiste em prestar atenção apenas nos aspectos gráficos das produções dessas crianças. Esses aspectos se referem à qualidade do traçado das letras, às orientações do tipo, ela escreve da esquerda para a direita, de cima para baixo, ignorando os aspectos construtivos no processo da aquisição da escrita. Ao conceber a aprendizagem da escrita como a compreensão do modo de construção de um sistema de representação, o problema se coloca em termos completamente diferentes. Embora a criança saiba falar adequadamente e faça todas as discriminações perceptivas, isso não resolve o problema central da aprendizagem da língua escrita. Agora, se a escrita é concebida como um código de transcrição, né, sua aprendizagem é compreendida apenas como uma aquisição de uma técnica de memorização. Nesse caso, a criança precisa memorizar o alfabeto, a sílaba e as palavras. Já, se a escrita é concebida como um sistema de representação, né, como esse sistema
de representação da linguagem, sua aprendizagem se converte em apropriação de um novo objeto do conhecimento, ou seja, aprendizagem conceitual. Nessa forma de pensar a escrita, leva-se em consideração os aspectos construtivos. Esses aspectos têm a ver com o que se quis representar e os meios utilizados para criar diferenciações entre as representações. Neste caso, as crianças realizam explorações para compreender a natureza da escrita e, durante todo o processo de evolução, produzem escritas a partir da elaboração de suas hipóteses. Os indicadores mais claros dessas explorações são as suas produções espontâneas. Com base na teoria piagentina, Emília observa que a escrita infantil segue uma linha de evolução regular. Ela identificou no processo de construção da escrita 3 níveis que podem ser divididos em subníveis, na verdade em subitens, mas que no momento não iremos tratar por serem construções principalmente específicas e que dizem respeito às línguas orais. Nós vamos tratar aqui as que dizem respeito a essa construção em línguas de sinais, ou para a escrita de sinais. Os 3 níveis que iremos tratar são distinção entre o modo de representação icônico e não icônico, construção das formas de diferenciação dentro da própria escrita e fonetização da escrita. Os 3 níveis que iremos tratar são distinção entre o modo de representação icônico e não icônico, construção das formas de diferenciação dentro da própria escrita e fonetização da escrita. Então, vamos conhecer o que caracteriza cada um dos períodos de evolução da escrita infantil. No primeiro período, aparecem 2 distinções básicas. A primeira é que a criança distingue entre desenhar e escrever. Nesse período aqui, distinção entre o modo de representação icônico e não icônico, a criança passa a perceber essa diferença básica, né, entre desenhar e escrever. Lembrando que icônico significa desenho e não icônico será a escrita. Este aqui do lado esquerdo do vídeo é um exemplo da pesquisa feita por Emília Ferreiro quanto à produção escrita de uma criança de 4 anos e meio. Podemos constatar a distinção que a criança fez entre escrever e desenhar e a forma arbitrária que ela usou para representar a escrita, os rabiscos, como nós vemos ali no ponto A, B e C. Isso representa a escrita, né? E aqui nós já temos o desenho de um homem e de uma casa. Podemos então perceber o conhecimento que ela já tem a respeito da escrita. Ela sabe que escrever é diferente de desenhar e usa formas para representar a escrita dos nomes, como vemos aqui através desses rabiscos. A forma como utilizou o espaço do papel mostra que ela sabe que se escreve da esquerda para a direita e de cima para baixo. Essa escrita
é uma escrita que caracteriza o primeiro período da evolução. A Marianne, em suas pesquisas sobre a produção de escrita de sinais pela criança surda, buscou observar também se elas faziam distinção entre desenho e escrita. Nessa escrita feita por uma das crianças, nota-se que elas também fazem essa distinção, uma vez que desenham os personagens, né? No caso aqui a casa, né? E procuram representar os sinais desenhando as mãos, nesses dois exemplos aqui, na escrita de casa e também de comer, né? Que no desenho é representado pelo prato e do lado direito é feito a escrita em si do sinal, da mesma forma que abaixo nós temos o desenho da casa e acima nós percebemos a tentativa da escrita desse sinal. Nesse passo, Emília apresenta o segundo período da evolução da escrita. Esse período caracterizou-se pela busca de diferenciações entre as escritas produzidas para dizer coisas diferentes. Neste período, a criança pensa que palavras diferentes escrevem-se de formas diferentes. Começa então uma busca difícil e muito elaborada de modos de diferenciação da escrita. Segundo a autora, é um período de grande esforço intelectual, pois as crianças estabelecem critérios de diferenciação entre as escritas e esses critérios se expressam sobre dois eixos, que é o eixo quantitativo e o eixo qualitativo. No eixo quantitativo, a criança apresenta variações da quantidade de letras de uma escrita para outra, para obter escritas diferentes. Também, como vocês podem perceber aqui, ela estabelece a quantidade mínima de letras que a escrita deve ter para que diga algo. Nesse caso aqui, basicamente foram 4 letras, né? 4 ou 5 letras com a variação mínima. Nesse momento, ela pensa no seguinte, no seguinte critério para ter uma escrita, para que essa escrita possa ser interpretada, ela deve ter uma quantidade X ou uma determinada quantidade de letras. Já no eixo qualitativo, seria o quê? A criança busca a qualidade da escrita, por isso varia o repertório de letras que utiliza dentro de uma escrita para outra. Pela produção escrita das crianças surdas, podemos identificar as primeiras tentativas de associar o desenho das mãos, sinalizando uma representação correspondente do sistema Signal-Write. Como o sistema tem referências também ideográficas, muitos sinais escritos são reconhecidos rapidamente. A identificação começa a acontecer também em relação aos eixos quantitativo e qualitativo, quando começam a perceber as diferenças existentes entre os diversos elementos que compõem o sinal escrito, como temos, por exemplo, aqui na escrita do sinal surdo. No terceiro período, a criança começa a descobrir que a quantidade de letras com que vai escrever uma palavra pode ter correspondência com a quantidade de partes que se reconhece na emissão oral. Essas partes da palavra são as suas sílabas. Inicia-se assim o período silábico, o período em que a criança imagina que a sua escrita deve ser representada por cada parte, por cada sílaba dessa palavra. No trabalho desenvolvido pela Marianne, ela pensou que esse período poderia ser relacionado ao reconhecimento da correspondência
entre os elementos do símbolo em signal right com as configurações correspondentes do sinal não manual. Os primeiros elementos a serem reconhecidos são os 3 símbolos básicos. A serem reconhecidos são os símbolos básicos de configuração de mão, punho fechado, punho aberto e mão plana. E são adicionadas linhas para os dedos nos mesmos símbolos básicos de configuração das mãos. Vocês tiveram a oportunidade de verificar isso na aula passada, em que tivemos noções básicas de como escrever em escrita de sinais. A diferença que temos entre o aprendizado do adulto e da criança é a maturidade e metodologia adotada. Na construção das produções escritas das crianças surdas, a metodologia levou em conta o conceito piagetiano, de que a criança, ao se apropriar de um sistema de representação, o reinventa, isto é, reproduz sua construção através de hipóteses, nas tentativas de utilização de símbolos diferenciados, os elementos e as relações de representação, bem como estabelecendo a natureza do vínculo entre a representação constituída pelos símbolos arbitrários e seu objeto de conhecimento. Vamos assistir agora a um vídeo que mostra um pouco da experiência da Mariana Stuff nesse ensino da escrita de sinais para crianças surdas.
Relembrando, são 4 os estágios do desenvolvimento por Piaget, que é o estágio sensório-motor, estágio pré-operatório, estágio operatório concreto, estágio operatório formal. E Emília Ferreiro, com base nas teorias piagetianas, aborda 3 períodos da evolução da escrita infantil. Os 3 períodos principais que são atribuídos para a escrita de sinais para a criança surda, né? Que seria a distinção entre o modo de representação icônico e não icônico, construção das formas de diferenciação dentro da própria escrita e fonetização da escrita. O processo de alfabetização em Signal Writing deve ter a preocupação de estimular as competências linguísticas inatas no indivíduo e levá-lo a adquirir a leitura e a escrita a partir de sua própria linguagem, de seu potencial e de suas motivações naturais. Diferentemente da alfabetização da língua oral do seu país, que está inscrita em todo local, a criança surda não está exposta a uma escrita em língua de sinais. Por esse motivo, deve ser feita uma sensibilização com os surdos, familiares, profissionais da área da surdez, para que possam sentir a possibilidade e a necessidade de uma escrita para representar os sinais. Como vocês perceberam nessa aula, os estágios de desenvolvimento, os estágios para a aquisição da escrita são os mesmos tanto para a criança ouvinte quanto para a criança surda. E como já dissemos nas aulas anteriores, são muitos os benefícios de uma escrita de sinais. Possibilita ao surdo de escrever em sua língua materna, auxilia no aprendizado da Libras, no desenvolvimento do trabalho do tradutor-intérprete, alfabetização e letramento dos surdos, e dentre várias outras importâncias da escrita de sinais. Hoje nós estamos chegando ao fim de nossa disciplina e espero que ela tenha contribuído com o seu crescimento acadêmico e profissional, mas principalmente que ela possa ter te desafiado a querer conhecer e aprender a escrita de sinais. Este aqui foi só o início, né? Agora é só vocês darem continuidade a todo esse estudo que nós iniciamos aqui. Então, bons estudos e um forte abraço para todos vocês.